Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. Eu sempre falo, que as perguntas que vocês me deixam lá no Facebook, que vocês me deixam no Instagram, que vocês me deixam no YouTube, eu separo uma época do ano para tirar essas dúvidas com vocês, porque eu sei que a dúvida de pode ser a dúvida de 100, pode ser a dúvida de 1000, pode ser a dúvida de 10 mil pessoas. Será que tua pergunta está aqui? Será que a tua pergunta, o teu questionamento que eu vou responder hoje? Então fica comigo até o final do vídeo para ver se você foi contemplado. E a gente sabe que aqui nesse canal a gente fala de assuntos relacionados à nossa saúde, assuntos relacionados à saúde do nosso coração. Não tem assunto mais importante na internet. Então vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, dando continuidade, nossa série Perguntas e Respostas, que é a pergunta que você deixa aí para mim nas minhas redes sociais. Tenho que agradecer a vocês, que as nossas redes sociais estão crescendo muito, tanto YouTube, Instagram, Facebook. Eu conto com a colaboração de vocês. Compartilhe o vídeo no final. Mas será que a tua pergunta, será que o teu questionamento está aqui hoje? Vamos lá, sem mais delongas, respondendo as perguntas dos meus inscritos. Vamos lá. José Carlos Azevedo. Doutor, minha família toda teve infarto. Meu pai infartou aos 42 anos. Minha mãe teve AVC aos 65. Como faço para não ter isso também? Tenho trauma pelo que aconteceu com eles. José Carlos, realmente, se você tem histórico na família, se o teu pai já teve infarto, a tua mãe teve derrame cerebral, existe uma probabilidade maior de que isso aconteça com você, de que isso aconteça com teu irmão, de que isso aconteça com a tua irmã, mas não é por conta que eles tiveram o problema, é que você vai ter também. Então, o que você tem que fazer? Você tem que evitar todos aqueles fatores de risco que eu falo em todos os vídeos meus. Então, se você é hipertenso, você tem que iniciar o tratamento, seja tratamento medicamentoso ou não medicamentoso. Avaliar sempre o teu colesterol, ver se o teu HDL colesterol está acima de 40, ver se o teu LDL colesterol está bem controlado. O valor do LDL colesterol depende muito da classificação de risco do paciente. Por exemplo, para pacientes que já infartaram, o alvo do LDL colesterol tem que ser abaixo de 50. Já para pacientes que não têm ali nenhum fator de risco, para infarto, aceita-se ali um LDL abaixo de 130. Então, controlar a pressão, controlar o teu colesterol. Se você é diabético, controlar a tua glicemia. Se você é sedentário, você tem que começar a se exercitar. Tem que ter uma boa alimentação, se alimentar de alimentos de qualidade. Ter uma vida pouco estressante. Eu sempre falo nos meus vídeos que o estresse também está diretamente relacionado ao aumento de eventos cardiovasculares. Uma coisa que eu sei que tem muita gente que também tem problema é a questão do sono. Então você tem que conseguir dormir bem também. O que é dormir bem? É você conseguir dormir direto ali sem acordar pelo menos 6 horas. Esse é o mínimo para uma pessoa descansar. Tem muita gente que chega no meu consultório e fala, doutor, mas eu durmo 4 horas por noite e fico muito bem. Com certeza você não fica, você não consegue descansar, você não consegue ciclar ali o teu sono, chegar em todos os estágios do sono, até a fase 4, sono REM, enfim, você não consegue descansar. Então tem que dormir pelo menos 6 horas. Então se você tiver essa vida, entre aspas, perfeita, uma boa alimentação, não ter pressão alta, diabetes, colesterol alto, vida pouco estressante, não fumar, conseguir dormir bem, a chance de que você tenha no futuro um infarto e um derrame cerebral, ela é muito baixa, tá? Então é isso que você tem que fazer. E quem que pode te auxiliar você a fazer tudo isso? É um cardiologista, Então, se você não acompanha ainda com o cardiologista, procura um cardiologista. Ele vai ali te examinar, fazer a anamnese, solicitar, se necessário, exames complementares para proteger o teu coração. Falando em cardiologista, sabia que a Clínica Iano está em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, Sorocaba, Limeira, Piracicaba, Jundiaí, São Paulo, eu atendo muita gente de São Paulo, pode se consultar comigo via presencial, que eu estou em Indaiatuba e também faço atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Então, para você que não consegue se deslocar, não consegue vir de longe, de outros estados para consultar comigo via presencial, eu faço atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta? Camila Carvalho. Olá, doutor, tudo bem? Estou tendo ultimamente muita ansiedade. Toda vez que eu fico nervosa, meu coração parece que vai sair pela boca, tenho medo de ter um infarto, o que eu faço? Camila, a gente sabe, como eu falei, a ansiedade realmente está diretamente associada ao aumento de eventos cardiovasculares. Então, pessoas ansiosas, pessoas nervosas, irritadas, elas têm a maior probabilidade de ter infarto no futuro. Porque a ansiedade faz aumentar a pressão,
A ansiedade faz aumentar a frequência cardíaca. As pessoas ansiosas, no geral, elas dormem menos. Elas têm a privação do sono, que eu respondi na pergunta anterior. Além de que o paciente com ansiedade também, ele tem sintomas que se assemelham a sintomas do coração. Então, o paciente ansioso, não raramente, ele tem dor no peito, ele sente falta de ar, ele tem episódios ali de palpitação. Muitas vezes o ansioso vai parar na emergência, né, por conta de que acha que está tendo um problema no coração. Mas a ansiedade, sim, é um fator de risco, né, para as doenças do coração. Então, se você está tendo ansiedade, nada mais justo do que você procurar ajuda. Que nem eu falo para os meus pacientes. Assim como você veio no consultório aqui buscar ajuda para poder melhorar o teu coração, você tem que tratar a tua ansiedade, a tua cabeça para viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Isso quem faz? Você tem que ter a ajuda ali de um bom psicólogo. O psicólogo é aquele que vai conversar, tentar achar os seus problemas, o porquê que você está ficando estressada, ansiosa, para tentar solucionar o problema. E um bom psiquiatra, que vai avaliar também essas necessidades e vai ver se você precisa ou não, porventura, tomar algum medicamento até que você melhore essa condição psicológica. Então, da mesma maneira que você vai no cardiologista cuidar do teu coração, você tem que ir num bom psicólogo, você tem que ir num bom psiquiatra para poder cuidar da cabeça também. Tá bom? Combinado? E é isso mesmo, com relação aos sintomas, né? Que eu já falei, coração saindo pela boca. Uma das queixas clássicas do paciente ansioso é que ele tem palpitação, que ele tem batedeira, que ele sente o coração disparar. Porque a ansiedade, realmente, ele dispara o coração, acelera, aumenta a probabilidade de ter até alguns tipos de arritmia cardíaca. Mas essa sensação ali de ansiedade também pode dar a palpitação, essa sensação de coração disparado. E, na verdade, o teu problema é na cabeça e não do coração. Combinado? Espero ter te respondido. E vamos lá para a terceira pergunta. Pessoal, eu tô assim por causa do sol, tá? O sol tá batendo meio de lado aqui, ó. Até parecendo minhas rugas, né? Olha só. As rugas estão pronunciadas, mas o que importa é o conteúdo. Vamos lá. Francisca Vieira. Doutor, parabéns pelos seus vídeos. São maravilhosos e sempre ajudam a minha família a ficar ligado sobre a nossa saúde. Uma dúvida. Minha pressão fica sempre 15/9. Dificilmente ela está 12/8. Então, pelo menos você já sabe que está alterado. Fui no médico aqui da minha cidade e ele disse ser por ansiedade e não me pediu nenhum exame. Não preciso fazer nada? Francisco, se você está tendo níveis mantidos e elevados acima de 140 da pressão arterial sistólica e ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, muito provavelmente você é uma hipertensa, tá? Hipertenso jamais pode ficar sem tratamento. Em casos mais leves de hipertensão para o paciente de baixo risco, existe até a possibilidade da gente iniciar um tratamento não farmacológico. O que é o tratamento não farmacológico? É orientar o paciente a se exercitar, é orientar o paciente a melhorar a tua alimentação, é ter o estilo de vida mais adequado, que eu falei, evitar o estresse, dormir bem, enfim. Mas para pacientes que já têm o nível 2 ali de hipertensão ou pacientes que têm moderado ou alto risco para evento cardiovascular, muitas vezes já no diagnóstico da hipertensão, será necessário iniciar com terapia medicamentosa e muitas vezes a gente vai ter que iniciar não com um medicamento, mas com 2 ou até 3 medicamentos para o bom controle da pressão. Então não se contente com níveis mantidos elevados acima de 14/9. Isso está fazendo com que você perca tempo de vida. A gente sabe que a hipertensão é uma doença responsável por 400 mil mortes todos os anos aqui no Brasil, né? E tem como evitar, tem como tratar. É só você procurar um bom cardiologista, pegar as orientações, seguir direitinho o tratamento e manter a tua pressão muito bem controlada. Então não se contente. Lógico, a ansiedade também tem que ser tratada, porque a ansiedade pode fazer elevar a tua pressão arterial. Eu falei, você tem que buscar ajuda de um psicólogo, psiquiatra, controlar a tua mente, que isso vai fazer com que controle a tua pressão. Isso também é importante, mas não se contente com níveis mantidos e elevados de pressão. Combinado? Vamos lá para mais uma pergunta, então, para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje. Pois eu vou fazer mais 3 ou 4 vídeos aí na sequência dessa nossa série Perguntas e Respostas. Não esqueça depois de compartilhar, hein? Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Vamos lá? Mais uma pergunta? Marlene dos Santos. Doutor, é verdade que coração não dói? Bom, Marlene, isso é uma dúvida de muita gente. Mas eu já te falo de antemão que o coração dói, viu? E o coração dói e dói muito. Quando um paciente está infartando, ele sente uma das piores dores da medicina. A gente tem aquelas dores lancinantes, né? Secção da aorta, por exemplo, é uma dor intensa que o paciente sente. O paciente ele chega na emergência com cólica renal, pedra nos rins, também sente aquela dor intensa. Mulheres em trabalho de parto sentem aquela dor intensa. E pacientes com infarto agudo do miocárdio também sentem dor no coração. Por quê? Quando o paciente infarta, né, ocorre aquele processo da aterosclerose, o endotélio ali se lesiona, se rompe, gruda a plaqueta, forma o trombo, entope aquela artéria.
tudo que está para frente daquela artéria, ela começa a faltar oxigenação. Quando começa a faltar oxigenação naquela musculatura do coração, começa a ocorrer o quê? Metabolismo anaeróbico, com a produção de ácido lático. E esse ácido lático ativa então os nossos receptores do coração e você tem a dor no peito, tá? É um sistema complexo aí de inervação do coração, que envolve também o pericárdio, que envolve toda a nossa caixa torácica, mas o coração dói sim, tá? E não dói pouco não, a gente vê na emergência, né? Depois de muito tempo a gente já consegue diagnosticar o infarto no paciente ali olhando lá do corredor de longe. No final eu já estava dando plantão ali, né, porque eu dava plantão, eu olhava para o paciente assim lá na frente da emergência e falei, esse realmente está infartando. O paciente chega com dor, sudorese fria, mão no peito, quietinho assim para economizar energia. E a gente consegue reconhecer, e é uma dor muito forte, muito intensa na maioria dos casos. Você teve infarto? Você teve dor no peito? Você teve dor no coração? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. É mais um vídeo da nossa série Perguntas e Respostas. Tenho certeza aqui que nessas 4 ou 5 perguntas que eu respondi é dúvida de muita gente que dá pra gente esclarecer aqui nesses vídeos que eu costumo fazer em uma época do ano, para não deixar vocês na mão aí, né? Muita gente fica bravo comigo que eu não respondo as perguntas, então eu separo uma época do ano para responder aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Tá batendo um sol, mas a paisagem aqui é linda, pessoal. Tô aqui na região de Cabreúva, ó. Tem um templo budista ali atrás também que eu vou conhecer agora, mas aqui em Cabreúva tem vários locais muito bonitos. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.